Obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado pela atenção e pela presença de todos nesse nosso evento de comemoração de 40 anos da Comprov. Meu nome é Paulo Júnior e, assim como falado, nós vamos falar um pouco da comparação da malha fechado com o teste em tempo real e em etapas. Então, vamos falar um pouquinho para vocês do objetivo. O que a gente tem como objetivo dessa nossa palestra aqui? É confrontar os resultados do simulador em tempo real com uma ferramenta inovadora que faz testes em malha fechada através de métodos em etapa, para fazer testes em esquemas de proteção. Centenas de casos foram rodados e comparando o comportamento do esquema e mostrando as formas de onda. Então, o que a gente tem? Muito se usa os simuladores em tempo real. No Brasil, nós temos o sistema elétrico de potência, um dos mais complexos do mundo. Isso cria uma exigência na performance e confiabilidade da nossa proteção. Então, a evolução dos testes para validação da proteção, cada vez se exige mais os testes e se roda muitos testes em simuladores em tempo real para validar uma proteção que vai entrar em operação, para garantir que ela está corretamente ajustada. Às vezes se faz algum ajuste fino aí com essa consideração. Então, um comportamento fiel é preciso que simuladores que trabalham com transitórios eletromagnéticos sejam usados para o teste. Não adianta mais a gente aplicar meramente uma componente de 60 Hz fundamental. É preciso, então, injetar com harmônico, conteúdo DC e etc., para garantir um real comportamento. Então, através de uma rotina da entrada de novos sistemas ou dúvidas de uma atuação que pode ter sido considerada indevida, se rodam vários casos em simuladores de tempo real. Então, é necessário, a gente verifica que essa condição de malha fechada é necessária para que todo o sistema tenha o retorno e a realimentação e seja verificado, mas qual é a necessidade dessa malha fechada ser tempo real? Então, nós vamos mostrar os nossos resultados que conseguimos com o nosso método em etapas e comparar esse resultado com o simulador em tempo real para verificar se essa condição pode sim atender para a condição de proteção. Então, inicialmente, essa comparação da malha fechada com o tempo real. Para testar, por exemplo, reguladores de tensão e velocidade, nós temos uma modelagem do sistema num ambiente virtual. Então, à esquerda nós temos o nosso sistema modelado num software e à direita o dispositivo sob teste, nosso dispositivo físico. Então, para que seja feita a condição de uma injeção e uma malha fechada num regulador de tensão e velocidade, ele precisa que as saídas analógicas ali de tensão, corrente, sejam injetados os reguladores de tensão e velocidade, e a volta, por exemplo, numa potência mecânica, numa tensão de campo, é uma volta de um sinal analógico. Então, a cada instante, esse sinal analógico ele está interagindo com o sistema. Então, essa nossa malha fechada, ela deve ser a cada instante de tempo. Normalmente, os simuladores em tempo real trabalham por padrão, numa taxa, por exemplo, de 50 microsegundos, usualmente. Então, a cada 50 micro, existe uma mudança numa saída analógica, de acordo com a entrada analógica da potência mecânica ou a tensão de campo. Então, para um ambiente com regulador de tensão e velocidade, essa malha fechada não dá para acontecer em etapas. Porém, quando a gente pensa na proteção, a gente já tem uma condição um pouco diferente, porque o nosso sistema, o nosso modelo virtual, ele está dentro do nosso software e ele interage de uma forma distinta. Então, as saídas analógicas, por exemplo, de tensão e correntes que chegam na nossa entrada do nosso IED, a tensão que é proveniente, que está sendo emulada de um TP, ou a corrente proveniente de um TC, a resposta desse ED, ou como esse ED pode interagir com o sistema, se dá única e exclusivamente através do comando de abertura ou fechamento do disjuntor. Então, esse ED ele interage com o sistema que está modelado no software, ou mandando abrir o disjuntor, ou mandando fechar. Então, ele não acontece de forma analógica, mudando o valor a cada momento. Ele vai dar um comando de abertura, num trip, ou um comando de fechamento, por exemplo, quando for acontecer um religamento. Então, isso distingue a condição entre testar reguladores de tensão e velocidade quando testar a proteção. Então, no teste da proteção, a gente já verifica que essa diferença faz com que a malha fechada em etapas pode ser aplicada.
E como é que ela funcionaria? Então, vamos pensar um pouco na ferramenta de teste. Então, a ferramenta de teste aqui nesse ambiente que nós temos aqui colocado acima, nós temos a impedância equivalente, nós temos subestação 1 com o disjuntor, com o TP, com o TC, com a linha que está aqui sendo realizada injeções e simulações de falta nela, e o outro lado, a outra subestação aqui também. Então, como é que ele funciona? Nós temos os IEDs, isso que está em cima, ele está trabalhando dentro de uma modelagem, dentro de um software, dentro do nosso PSMU. Então, a gente tem o que? A condição de externar os sinais. Então, o equipamento de teste e o nosso sistema de teste vai externar esses sinais, que são as saídas, por exemplo, do TC, as saídas do TP, que vão chegar nos dispositivos físicos reais, que são o IED1 e IED2, que estão sob teste e estão comunicando entre eles. Os sinais digitais, ou seja, os status do disjuntor, também são considerados na nossa ferramenta de teste, e esses sinais digitais também chegam no nosso IED através, por exemplo, de saídas binárias. E as entradas binárias dos equipamentos de teste da ferramenta, eles vão capturar o quê? O comando, por exemplo, de abertura do disjuntor. Isso pode se dar aqui no ambiente analógico, ou seja, sinais analógicos, tensão e corrente aplicando, sinais digitais de BO e BI fazendo o interfaceamento do disjuntor, ou também sendo aplicado através da norma IEC 6850. Ou seja, os sinais digitais poderiam ser mensagens GUSE e os sinais analógicos poderiam ser mensagens, frames de sample value através do barramento de processo. Então, como se dá essa malha fechada em etapas, pessoal? Então, inicialmente, é modelada a condição. Esse aqui é um exemplozinho, nós temos uma condição como se fosse uma condição de operação, e até certo ponto, uma condição de falta. Então, ali a nossa corrente ela aumentou. Então, simula-se isso. Eu quero que aconteça uma falta nesse exato momento, esse tipo de falta, nessa exata condição. Uma vez simulado, ele é injetado. Injetado no dispositivo sob teste, no caso aqueles IEDs 1 e 2, é injetada aquela forma de onda que foi simulada. Uma vez injetada aquela forma de onda simulada, nós temos o quê? O retorno, a resposta do IED. O IED deu, por exemplo, aqui uma abertura aqui, um comando de trip, depois de 2 ciclos, por exemplo, que aconteceu a falta, e com essa condição, nós temos uma ressimulação levando em conta essa atuação. Então, quando essa segunda etapa chega, o software, de forma inteligente, vai aprendendo com as condições e ele mandou abrir aqui, então vou ressimular, então, com a condição de que, se ele mandou abrir aqui, eu tenho um modelo de abertura de disjuntor de um certo tempo, então eu considero que aqui o meu sinal vai ser zerado, porque depois do comando de abertura, eu tenho um tempo de fechamento de abertura do disjuntor, e esse disjuntor vai abrir e aqui está zerado. Então, eu já tenho uma segunda simulação. Essa segunda simulação, essa próxima etapa, ela é injetada novamente. Então, eu tenho aqui a condição de pré-falta, a condição de falta que foi escolhida, qual condição, o tipo de falta, resistência de falta, ângulo de falta, e etc. E nós temos agora uma nova resposta do IED. Então, o IED mandou abrir o disjuntor aqui, e aqui, como a corrente foi cessada, aqui ele caiu e deu um dropout, um drop-off da condição de trip. Então, com essa condição, nós temos uma comparação se a repetibilidade do IED está correta ou não, para a confirmação daquilo, e nós temos, então, a última interação como sendo essa última etapa a mesma condição que é feita o simulador em tempo real. Então, a gente fez um caso no simulador em tempo real e também no sistema em malha fechada em etapas e comparando. Então, como foi feito? Foi, então, um sistema de 500 kV, referente à rede básica, um esquema de proteção de linha aqui da subestação 2 e 3, então nós temos aqui a linha a ser protegida, nós temos a linha paralela, nós temos o modelo do disjuntor, modelo de TC e TP, do lado direito também, modelo de TC e TP, aqui a subestação 3, linhas adjacentes com subestação 4, equivalentes de um lado, equivalentes do outro, e outra linha adjacente. Então, foram rodados nada mais, nada menos do que 428 casos de teste, repetido 10 vezes cada um, em tradicionais 8 grupos de tipos de testes padrão que se roda em simuladores de tempo real. Então, o primeiro grupo de testes foram 200 casos com faltas internas, com e sem resistência, variando o ângulo de 0,90 graus, religamento com e sem sucesso, variando o tipo de falta, o ângulo de incidência de falta,
Então, na principal, fazendo 200 testes aqui e verificando o comportamento nos dois sistemas. Então, temos a mesma proteção sendo testada em tempo real e essa mesma proteção sendo testada em malha fechada por etapas. Depois, no segundo grupo, são 8 tipos, que são faltas aqui internas da linha, variando a resistência de falta. Então, o que a gente quer saber? A sensibilidade da nossa proteção. Então, foi aumentando a resistência de falta, 25, 50, 75, 100, até chegarmos em 200 ohms, e verificar ali até que ponto essa nossa proteção, que no caso era uma proteção de distância, 21 aqui, estaria apta a pegar e qual seria o tempo para a sua atuação. Depois, 180 casos para faltas externas, com e sem resistência. Então, o nosso objetivo era a linha principal. Fazendo falta em linhas externas, a gente espera que não aconteceria nenhuma atuação indevida. Outro grupo são faltas evolutivas. Então, nós tínhamos faltas com resistência na linha protegida e na linha paralela. Então, a gente tinha a seguinte condição: religamento com e sem sucesso, local de falta em 0, 50, e 100%, e nós tínhamos um curto fase terra com 100 milissegundos e ela evoluiria depois de 30 milissegundos para uma fase terra. Então entraria mais uma fase nessa falta. Então a falta começaria como fase terra e depois de 30 milissegundos evoluiria para fase terra. Também foram feitos 12 desses casos. Depois nós tivemos o switch on to fault. Então o religamento sob falta. Então uma vez você tinha lá o switch on to fault, tanto de um lado quanto do outro, terminal da subestação 3 aberto, com e sem resistência, terminal da subestação 2 aberto, com e sem resistência, e o fechamento sob falta, variando o ângulo também. Então, 16 casos. Depois, falta sem comunicação. Então, nós tínhamos aqui teleproteção, nós abrimos a comunicação entre os dois IEDs e verificamos como estavam as atuações e tempos de atuações caso a comunicação da teleproteção não funcionasse. Mais 4 casos, também variando a frequência do sistema, então testes com 57 Hz e 72 Hz, variando 4 casos ali com 0,90 graus a 50% da linha, verificando o comportamento nesses casos, e também a famosa falta cross-country, né, que a falta inicia numa linha paralela e após iniciar numa linha paralela, essa falta passa para a linha principal. Então, verificando que inicialmente ela não deve atuar, mas depois a proteção deve atuar, assim como acontecer essa mudança na falta cross-country. Então, aqui a gente pegou um detalhamento de casos para a gente verificar com mais profundidade. Então, aqui um teste com zona 1, 85% da linha, ele é a nossa proteção, nosso ajuste, Z1B com 150, uma falta AB, fase, com 0 grau, com subalcance put, e o religamento sem sucesso, ou seja, ele tentou religar e a falta ainda permanecia. Vamos dar uma verificada aí como é que a gente teve. Então, só vale a pena um detalhe com o simulador em tempo real em relação ao PSMU, nós tivemos problema de chaveamento numérico, coisa que não temos no PSMU através do método de Euler que a gente trabalha, então a gente teve que fazer ajustes no modelo de linha para que isso não acontecesse, essa oscilação numérica. Então, comparando, à esquerda nós temos o simulador em tempo real, à direita o simulador em etapas. Então, vamos dar um zoom aí para a gente poder enxergar de forma melhor. Então, a condição de tensão em cima, corrente embaixo, a falta, depois o religamento sob falta aconteceu novamente, da subestação 1, 2 e da subestação 3. Então, nós temos aí os dois lados e os testes executados nos dois métodos. Podemos agora fazer a comparação dos trips, né? Então, nós temos acima o simulador em tempo real, abaixo o método em etapas, e a gente consegue verificar aí. Inicialmente, nos dois métodos, aconteceram o put, inicialmente, com o trip ali na sequência, depois a zona 1 estendida, na subestação 3, e o trip na subestação 3. Uma vez feito o religamento sem sucesso, pediu para religar e aconteceu de novo o SOT agora, de um lado, com o trip, e do outro lado, o Z1B e o trip da subestação 3. Então, tivemos a mesma sequência de eventos, com tempos também bem próximos, que a gente vai comparar
a seguir nessa nossa tabela. Então, nós temos aí o simulador em tempo real, em azul, e em cinza do lado direito, o simulador em etapas. Então, vamos concentrar aqui nos tempos que a gente pode pegar aqui, trip da subestação 2. Nós temos um tempo, a diferença do tempo médio, nós temos um tempo médio de 16,39 milissegundos quando o teste foi realizado pelo simulador em tempo real e 16,73 milissegundos com o simulador em etapas, uma divergência aqui de apenas 300 microsegundos, praticamente nada. E nós temos aqui também, na outra subestação, o trip da subestação 3, uma condição onde o tempo médio foi 25,97 milissegundos, e o tempo médio, utilizando o simulador em etapas, 26,70 milissegundos, dando uma diferença ínfima aí também de 0,31 milissegundos, ou seja, 300 microsegundos, mostrando que os dois métodos estão muito coerentes um com o outro. Detalhamento da forma de onda, isso é bem interessante a gente mostrar. Então, nós temos aqui a exportação dos arquivos com trades do simulador em tempo real e também a exportação dos arquivos com trades do método através do PSMU, trabalhando em etapas. E foi colocado através de um software de terceiro, no caso, se eu não me engano, aqui foi feito no software Sigra, da Siemens, as duas formas de onda, uma em cima da outra. Você vê aqui que está a tensão exatamente em cima, aqui a corrente que aconteceu inicialmente a falta é exatamente a mesma, e aqui existe essa diferença porque o momento de fechamento do religamento pode variar, então cada vez que se faz o caso, existe uma divergência nessa condição que é natural. Então vê-se que a tensão é exatamente a mesma e a corrente, quando se escolhe o ponto de fechamento da falta, é exatamente o mesmo, e aqui a gente pode ver através de um zoom. Então existe aqui um sinal em vermelho e um sinal em azul, estão totalmente sobrepostos, e aqui também um sinal vermelho e um sinal azul, então todos os pontos estão totalmente sobrepostos, mostrando que a forma de onda injetada por um simulador em tempo real é exatamente a mesma forma de onda injetada pelo ferramenta em etapas através do software PSMU e as malas de testes da Comprove. À esquerda nós temos aqui, mostrando o simulador que foi utilizado em questão, os relés que foram utilizados aqui, no caso foi uma proteção Ciprotec 4 da Siemens, e à direita o equipamento que foi utilizado, o 7012, e os relés também, mostrando então que não é muito mais prático, muito mais fácil de se trabalhar, e a condição também de ser muito mais leve e portátil para poder, inclusive, realizar a ação de testes em campo. Então, concluindo o nosso último slide, foi comprovada a eficiência do processo em etapas, mostrando que existe e consegue o mesmo resultado do simulador em tempo real, cujo simulador em tempo real existe um custo muito mais alto envolvido. Os resultados foram condizentes e idênticos, atendeu todas as necessidades, mostrando algumas vantagens, como evitar a instabilidade numérica de acordo com o método de Euler que é implementado, uma situação bem compacta para teste em campo, facilita muito, cerca aí de 1/6 do valor. Então, a ideia é o que? Democratizar o teste em malha fechada, mais empresas, mais pessoas podem realizar esse tipo de teste, para não ficar, digamos assim, específica e colocando uma condição unicamente para poucas empresas. Mostrando-se, então, ser uma ótima alternativa para os testes realizados em tempo real. Muito obrigado, pessoal, pela atenção de vocês. Encerro aqui a minha apresentação.